Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e nós vamos estudar hoje a aula de História. Vamos continuar estudando sobre a história do Brasil. Antes de nós iniciarmos, eu quero te lembrar, você que tem um aplicativo Aula Paraná, você que está assistindo essa aula pela internet ou mesmo pela TV, e você precisa se lembrar que quando você acessar o Google Classroom, o que você precisa fazer? Você precisa clicar no link da atividade e clicando nesse link da atividade obrigatória, você vai realizar a atividade, enviar e garantir a sua presença na chamada. Então, não se esqueça, é fundamental você ter a sua presença confirmada. E também um outro recado, para você que está assistindo às aulas pela TV, está entregando as atividades na escola, as atividades impressas, fique atento, é necessário entregar essas atividades no horário combinado. Precisa entregar essas atividades, não vai esquecer disso. Muito bem, vamos agora falar então sobre o tema da aula de hoje. Emancipação política do Brasil, independência. Os nossos objetivos. Então, nós começamos já algumas aulas falar sobre esse objetivo, que da chegada da corte da família real portuguesa no Brasil em 1808 até 1822, nós temos a ideia de processo de independência do Brasil, quando muitas benfeitorias foram feitas, no Rio de Janeiro, no Brasil, e com isso, tanto obras públicas quanto tratados, acordos beneficiaram o país. E especialmente hoje nós temos esse objetivo aqui, aprender sobre o processo de emancipação política do Brasil. Emancipação política, o que é isso? Quando um território, quando um povo, um grupo de pessoas se torna emancipado, ou seja, independente de outro território. Então, o que acontece? Nós vamos estudar a história de quando o Brasil se separou politicamente de Portugal. Vamos em frente? Olha essa imagem aqui. Você conhece o personagem que está representado na foto? Porque na novela Novo Mundo ela tem um papel significativo? Quem esteve à frente do processo de independência do Brasil? Então aqui nós temos duas imagens em uma, gente. Então nós temos aqui a pintura, o quadro, nós temos aqui Dom Pedro, a princesa Leopoldina, certo? E aqui nós temos a atriz que representa essa princesa, a princesa Leopoldina, na novela Novo Mundo, em destaque aqui. E o que acontece? Vamos perceber, talvez você não tenha assistido essa novela, talvez você assista essa novela, mas o fato é que Leopoldina, a princesa Leopoldina teve uma participação de destaque no processo de independência do Brasil e nós vamos estudar isso, certo? Mas vamos relembrar primeiro. Em 1817, Pernambuco iniciou uma revolução com o objetivo de diminuir impostos, separar-se de Portugal e fundar uma república. Então, lembram da Revolução Pernambucana? Lembra das bandeiras que nós analisamos? Pois bem, é isso aqui que a gente está relembrando. O movimento foi reprimido e os principais líderes condenados à morte, algo que já era uma prática da coroa portuguesa antes mesmo de sua chegada ao Brasil. Em Portugal, no ano de 1820, a Revolução Liberal do Porto estabeleceu a limitação do poder real e o retorno imediato de Dom João VI para Lisboa. Dom João VI regressou a Portugal e deixou para governar o Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, relembrando, falamos da Revolução Pernambucana, um movimento separatista, republicano, com maior participação popular, era o objetivo, e falamos da Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em Portugal. Exigiu o retorno de Dom João VI e sua família e limitou o poder, ou seja, acabando com a monarquia absoluta que tinha em Portugal. Dom João VI atendeu às exigências, foi para Portugal com sua família, porém, deixou Dom Pedro, seu filho, para governar o Brasil. Gente, nós teremos agora uma atividade, a primeira atividade. Presta atenção.
Identifique a alternativa incorreta. Olha só, hein? Presta atenção. Incorreta sobre a Revolução Liberal do Porto e seus desdobramentos. Qual será a alternativa incorreta? A. Insatisfeitos com as atitudes de Dom João, a abertura dos portos brasileiros, os portugueses fizeram a Revolução Liberal do Porto, 1820. Será que essa é incorreta? B. Os revolucionários portugueses de 1820 convocaram as cortes constituintes que decidiram pela independência imediata do Brasil. Será que essa é incorreta? E C. Pressionado por tropas militares portuguesas, Dom João VI resolveu voltar para Portugal, mas deixou seu filho, Pedro, como príncipe regente do Brasil. Qual delas está errada? Então, qual delas é incorreta? Vocês vão ter um tempinho, a gente já retorna. Conseguiu identificar a alternativa incorreta, ou seja, aquela que está errada? Vamos ver se você acertou?
Os revolucionários portugueses de 1820 convocaram as cortes constituintes que decidiram pela independência imediata do Brasil. A Revolução Liberal do Porto não quis a independência do Brasil. Ela quis o retorno de Dom João VI e sua família para Portugal com poderes limitados. Vamos em frente? Emancipação política do Brasil. Relembrando, tá? Emancipação política foi o quê? A separação política entre Brasil e Portugal. Vamos aprofundar como isso aconteceu. As cortes portuguesas questionaram Dom João VI quanto à permanência de Dom Pedro, herdeiro do trono português, no Brasil, e passaram a exigir o retorno do príncipe regente. No Brasil, entendia-se que o retorno de Dom Pedro à corte portuguesa significaria um retorno, uma volta da exploração portuguesa sobre o país, restringindo liberdade econômica e autonomia política. O que foi isso? Tá? O que foi isso? Vamos analisar isso aqui com um pouco mais de calma. Com a chegada da corte, eu falei várias vezes a palavra benfeitoria, falei várias vezes a palavra melhorias, autonomia política, liberdade econômica, as preferências estavam com o Brasil. Lembram? Pois é. Agora, com o possível retorno de Dom Pedro I para Portugal, existia um medo da elite brasileira, ou seja, dos mais ricos, daqueles que tinham também o conhecimento intelectual, de alguns estudiosos, tinham essa preocupação do quê? O retorno do herdeiro do trono português, Dom Pedro, para Portugal, levar o Brasil a, digamos assim, voltar a ser um território explorado, ou seja, que o Brasil perdesse essa autonomia política, que o Brasil perdesse essa liberdade econômica. Então ficou aquele impasse, aquele clima de indecisão. Puxa, se Dom Pedro voltar, o que vai ser do Brasil? Certo? A elite econômica e intelectual brasileira, liderada por José Bonifácio, iniciava um movimento político que assegurasse a permanência de Dom Pedro com o objetivo da independência. Essa elite brasileira, tá, tinham várias pessoas, mas uma que se destacou aqui foi José Bonifácio, que inclusive foi um ministro de Dom Pedro. José Bonifácio, ele conversa com membros da elite brasileira para que criasse uma situação para que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Pois assim, como nós já comentamos antes, existia maior segurança política e econômica para o país, né? Uma vez que tinha esse medo de Portugal voltar ao Brasil, inclusive a explorar como explorava na época da colonização. Ok? Cartas chegavam de Portugal pedindo o retorno imediato de Dom Pedro, e a tensão política em solo brasileiro aumentava, uma vez que muitos portugueses que moravam no país desejavam o retorno do príncipe regente a Portugal. Nós não podemos esquecer aqui de um detalhe que é muito importante. Esse detalhe que é muito importante é o seguinte: nós temos muitos portugueses aqui no Brasil. E esses portugueses, mesmo vivendo aqui, eles são portugueses, ou seja, o que significa isso? Significa que eles querem que o Brasil seja submisso a Portugal. Porém, os brasileiros, principalmente estamos falando aqui da elite, vão fazer o quê? Eles vão se mobilizar para quê? Para não deixar Dom Pedro retornar a Portugal. E agora nós vamos para a atividade número 2, que diz assim: considerando o que estudamos até agora na aula sobre o processo de emancipação política do Brasil, responda: A. Qual foi o questionamento feito a Dom João VI pelas cortes portuguesas quando regressou a Lisboa? E B. Quais consequências a elite brasileira entendia ser possível caso Dom Pedro retornasse a Portugal? Vocês vão ter um tempinho para responder e nós já voltamos.
Conseguiu responder? Vamos corrigir então. As cortes portuguesas questionaram a permanência de Dom Pedro, herdeiro do trono português no Brasil. Não vamos esquecer daquela ideia de que os portugueses queriam novamente ter o domínio completo sobre o Brasil. A elite brasileira entendia que um possível retorno de Dom Pedro a Portugal levaria à restrição da liberdade comercial e econômica do país, bem como a redução ou fim da autonomia política. Então, o que nós já havíamos comentado. Em meio à tensão política entre portugueses e brasileiros, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma manifestação com mais de 8.000 assinaturas, pedindo que ele permanecesse no Brasil. Então aqui, gente, o que nós temos nessa situação? Rio de Janeiro, capital do Reino do Brasil. E o que vai acontecer? Existe, de um lado, Portugal pressionando a volta de Dom Pedro e, do outro, os brasileiros, membros da elite principalmente, pressionando a permanência de Dom Pedro. Aqui a gente lembra da figura do José Bonifácio. E o que vai acontecer então? Os brasileiros reúnem mais de 8.000 assinaturas que mostrava que queriam impressionar Dom Pedro no sentido assim, permaneça no Brasil e, se possível, vamos dizer assim, proclame a independência. Mas nesse momento o mais importante é a permanência no Brasil. Essas assinaturas, vamos chamar assim de abaixo assinado, vamos usar esse termo aqui, foram fundamentais para o quê? Dom Pedro concordou em permanecer no Brasil e esse fato ficou conhecido como Dia do Fico. A permanência do príncipe regente garantia a autonomia política e liberdade econômica do país e mantinha vivo o desejo da independência. Em janeiro de 1822, nós temos uma frase, que ela é muito conhecida e muito dita até em alguns momentos atualmente, que é: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse fato foi fundamental, pois mantinha consolidada a autonomia política e liberdade econômica do Brasil e ainda dava aquela esperança de uma possível independência. Vamos em frente. A permanência de Dom Pedro no Brasil foi um passo fundamental rumo à independência, que ganhou ainda mais força em 4 de maio de 1822, com a ordem conhecida por Cumpra-se, na qual qualquer ordem, lei de Portugal, somente seria cumprida com o aval do príncipe regente. Como já foi mencionado, nós não podemos esquecer que tinham muitos militares portugueses no Brasil. E não somente militares, comerciantes, outras pessoas, até mesmo com dinheiro e influência de Portugal aqui. E o que vai acontecer? Dom Pedro, ao decidir permanecer no Brasil, ele estava desobedecendo mais que uma ordem de seu pai, Dom João VI. Ele estava desobedecendo uma ordem de Portugal, da metrópole. E o que vai acontecer? Um clima de tensão política está acontecendo. E em maio de 1822, Dom Pedro vai dar um passo ainda maior nesse sentido de desobedecer Portugal. Por quê? Ele só vai concordar com as ordens ou leis de Portugal se ele entender que deve concordar. Ou seja, é mais uma atitude de desobediência à metrópole portuguesa. E agora nós temos a atividade número 3, que diz assim: em relação ao processo de emancipação política do Brasil, explique a seguinte frase: o Dia do Fico foi um grande passo rumo à independência do Brasil. O Dia do Fico foi um grande passo rumo à independência do Brasil. Vamos explicar essa frase? Vocês terão um tempo e nós já voltamos.
Conseguiu responder? Vamos ver se está certo? Vamos lá? A permanência de Dom Pedro no Brasil garantia a autonomia política e a liberdade econômica, bem como aumentava a possibilidade da emancipação política em relação a Portugal. Por essa razão, o Dia do Fico foi importantíssimo, tá? Pois garantia o que o Brasil conquistara desde 1808, com a chegada da família real portuguesa e sua corte aqui no país, certo? Vamos lá então? Vamos em frente? Em agosto de 1822, Dom Pedro assinou um decreto que declarava como inimigas as tropas militares que viessem de Portugal sem o seu consentimento. Naquele contexto, as elites do Centro-Sul, as províncias de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais concebiam a ideia de independência. O que foi isso? Tá? Na prática, acontecia o seguinte, é como se Dom Pedro falasse, principalmente para os membros de sua elite e também para a metrópole portuguesa, que qualquer soldado que não fosse chamado, que não fosse convocado pelo próprio governo brasileiro para vir para o Brasil, não seria aceito, ou seja, não seria bem recebido, seria visto como um inimigo. É isso que está dizendo aqui. Dom Pedro vai entender que militares portugueses que vierem para o Brasil sem serem chamados pelo próprio governo brasileiro, por ele, Dom Pedro, não serão bem recebidos. E isso vai aumentar ainda mais o processo, né, de independência do Brasil, ou seja, essa ideia de rompimento com Portugal. Vamos em frente? Em 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina, veja que nós já falamos dela no começo da aula. A princesa Leopoldina, regente do Brasil, recebeu as exigências de Portugal e convocou o Conselho de Estado. Ela e os ministros decidem pela separação entre Portugal e o Brasil de forma definitiva. A princesa Leopoldina concretiza seu ato assinando a Declaração de Independência. O que foi isso? Nesse momento da história brasileira, Dom Pedro não está no Rio de Janeiro, ele está em uma viagem. E Dona Leopoldina, princesa Leopoldina, ela está vendo todo esse contexto de tensão política, esse processo de desobediência do Brasil em relação a Portugal. E o que ela está fazendo? Ela toma uma iniciativa que é chamar os ministros. O Conselho de Estado, o que ele fazia? Ele tomava as principais decisões do país. Por exemplo, num possível conflito armado, quando tinha uma revolta, como uma revolução, esse Conselho de Estado se reunia e decidia qual estratégia o governo brasileiro ia adotar. Princesa Leopoldina convoca esse Conselho de Estado e já no início de setembro, já arranja, já conversa, já faz uma reunião na qual o Brasil estaria se tornando independente de Portugal. Aqui é importante nós destacarmos o protagonismo, a iniciativa dela enquanto princesa, enquanto mulher, para o processo de independência do Brasil. Essa atitude dela foi muito importante para dar o quê? Dar segurança ao próprio príncipe regente, às elites brasileiras, da decisão do governo de Dom Pedro, enfim, do Conselho de Estado, em caminhar a separação política de Portugal. Em 7 de setembro de 1822, em São Paulo, Dom Pedro recebeu algumas cartas de Portugal,
da princesa Leopoldina e de seu ministro José Bonifácio. Então, Dom Pedro está em viagem, está em São Paulo, não está na capital, não está no Rio de Janeiro e recebeu várias cartas. A carta portuguesa o ameaçava com um retorno forçado a Portugal. No entanto, a de Bonifácio e de Leopoldina o estimulava a tomar uma decisão definitiva. Ou voltava como prisioneiro para Portugal, ou aceitava o apoio das elites e proclamava a independência. Aqui nós podemos dizer que Dom Pedro estava sendo confrontado, ou seja, ele precisava tomar uma iniciativa, uma decisão. Em outras palavras, não tinha como mais adiar uma decisão. Ou o Brasil seria novamente dominado por Portugal, ou o Brasil rompia definitivamente os laços com a metrópole portuguesa. E as cartas que prevaleceram foram, com certeza, de José Bonifácio e da princesa Leopoldina. Diante daquela situação, Dom Pedro escolheu proclamar a independência. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, foi dado o grito: independência ou morte. Fato que ficou imortalizado e chamado de Grito do Ipiranga. Assim, rompendo com Portugal, o Brasil conseguia sua emancipação política, ou seja, o Brasil, oficialmente falando, estava se desligando, rompendo laços políticos com Portugal. Aqui, já adianto para vocês, nas outras aulas, nós vamos ver que esse aqui foi um ato simbólico, histórico, simbólico, mas que ainda terão mais fatos históricos relacionados à independência. Então, vamos ter aqui um certo cuidado. O 7 de setembro é o nosso feriado nacional? Sim, é o feriado da independência do Brasil. Porém, vocês já estão percebendo que essa independência não aconteceu toda ela em 7 de setembro. Ela vem de um processo lá de 1808, vários fatos. Olha que interessante, feito pelos próprios portugueses que vão beneficiar o Brasil, e depois nós vamos ter outras iniciativas que vão colaborando com isso. E a independência não termina, não acaba aqui. Então, tem mais coisa vindo por aí. Mas o fato é que o nosso feriado de 7 de setembro é por conta do Grito do Ipiranga, independência ou morte. Como Dom Pedro contou com o auxílio das elites do Centro-Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, interessados em manter os privilégios adquiridos desde a presença da corte na América, algumas características políticas e sociais permaneceram mesmo após o processo de independência. O que significa isso? Que a nossa independência, ela pode ser questionada, ela deve ser questionada. Por quê? Houve uma separação política de Portugal. Porém, de maneira prática, algumas coisas se mantiveram. Como, por exemplo, a monarquia, ou seja, o imperador, um rei, inclusive português governando o Brasil, a escravidão. A grande maioria da população brasileira naquela época era de escravizados e se mantiveram, e também as restrições ao exercício da cidadania. O que significava isso? Que embora o Brasil fosse separado de Portugal, autônomo de Portugal, o Brasil, não significava que todas as pessoas, todos os grupos sociais tinham voz e vez nesse Brasil, certo? Então, a nossa independência precisa ser questionada nesse sentido. E agora, nós chegamos para a atividade número 4, que diz assim: considerando a emancipação política do Brasil, assinale a alternativa correta. A. Foi proclamada em janeiro de 1822, no dia do fico. B. Concretizou-se no Cumpra-se, decretado por José Bonifácio em 1821. C. Foi proclamada por Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga. D. Efetivou-se em maio de 1822, com a proibição da entrada de tropas portuguesas no Brasil. Qual delas está correta? Vocês terão um tempinho e nós já voltamos.
Conseguiu responder? Marcou a alternativa correta? A correta? Vamos ver se acertou? C. Foi proclamada por Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Então, aqui nós temos, reforçando a ideia do fato simbólico, entende? Daquele fato que representou todo um processo que aconteceu em uma longa duração, ou seja, foram décadas para que esse momento pudesse acontecer. E detalhe, não parou por aí. Não parou por aí. Tem mais conteúdo histórico vindo sobre esse processo de independência do Brasil, cujo nosso feriado é o 7 de setembro. Vamos lá? A independência do Brasil representou o fim do domínio português na América. Entretanto, para a maioria da população não apresentou mudanças profundas. Não foi um governo proclamado pela maioria da população, do povo brasileiro. E a escravidão das populações foram mantidas. Além disso, haviam limitações de acesso à cidadania, excluindo os povos originários, africanos e mulheres. O que nós estamos falando aqui? Tá? Vamos de uma maneira crítica aqui. Claro que a separação política permitiu fazer do Brasil um país independente. Mas vamos pensar aqui. E os indígenas, os ameríndios, os primeiros moradores da terra que hoje se chama Brasil? Eles foram, a independência do Brasil foi algo benéfico para eles? Foi algo que mudou a vida deles? Os povos escravizados, até mesmo aqueles alforriados, os afrodescendentes libertos, foram beneficiados com a independência do Brasil? Esses questionamentos, o questionamento político, o que era ser um cidadão naquela época? Será que é a mesma coisa do que é ser cidadão hoje? Certamente não. Certamente era algo muito mais limitado. Como eu disse alguns slides atrás, alguns minutos atrás, das elites. Foi algo que beneficiou muito mais os fazendeiros, os proprietários de terra do Brasil. Certo? Atividade 5. Sobre a independência do Brasil, assinale a alternativa correta. A. Rompeu com a monarquia e iniciou um governo republicano. B. Manteve a monarquia e aboliu a escravidão em todo o país. C. Levou o Brasil à posição de metrópole, sobrepujando Portugal. E D. Ocorreu a emancipação política, porém as estruturas sociais e econômicas foram mantidas. Qual é a alternativa correta? Vocês vão ter um tempinho e nós já corrigimos.
Marcou a alternativa correta? Conseguiu responder? Vamos ver se você acertou? D. Ocorreu a emancipação política, porém as estruturas sociais e econômicas foram mantidas. Na prática, a maioria da população que vivia no Brasil não teve grandes benefícios com a separação política de Portugal, gente. Ok? Vamos em frente. Sobre a aula de hoje, o que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Estudamos os principais fatos históricos que antecederam a independência do Brasil. Compreendemos que fatos históricos como Dia do Fico, Cúmplice e Grito do Ipiranga foram marcos em todo um contexto histórico que permitiu a independência do Brasil na data de 7 de setembro de 1822. Exatamente isso, foram marcos, foram situações pontuais dentro de um conjunto muito maior. Embora o rompimento político com Portugal, mantinha-se pós-emancipação política a escravidão, a monarquia e as limitações para o exercício da cidadania. Reforçando mais um pouco, a maioria da população brasileira, quando aconteceu a independência do Brasil, a emancipação política do Brasil era formada por mulheres, por escravizados, por afrodescendentes, seja os escravizados ou até mesmo os alforriados, os libertos. Então, e eles não foram contemplados nesse momento. Então, lembre-se disso. E na próxima aula, vamos aprofundar aspectos da independência do Brasil. Aqui, gente, quero contar uma boa notícia para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a independência do Brasil. Agora, nós vamos analisar, vamos revisar e analisar algumas imagens históricas sobre a independência brasileira. Talvez você tenha sentido falta. Puxa, teve menos imagens, teve menos quadros, menos pinturas nessa aula. Pois é, essas imagens, essas obras estão reservadas para a próxima aula de Independência do Brasil e eu espero você lá. Até a próxima.